Boa noite, bom domingo, prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com o grande, único e exclusivo Eric Gomes, Eric Ferreira Gomes, o nosso faroleiro de Valhalla. Pô, até fiquei vermelho, cara, com essa apresentação aí, me senti lisonjeado. Eric, você tem muito tempo, eu acho que eu cheguei a fazer algumas aulas com você sobre tributária, né, sobre impostos, quando você era meu aluno de lá na faculdade. Mas o objetivo aqui não é uma aula acadêmica, aqui é fazer uma análise técnica de como é a tributação no Brasil. Muita bobagem é dita, muita mentira é dita. Não tem o que fazer, tem que aceitar, é assim desde sempre, não tem como cortar. E eu, respondendo a um cara lá no YouTube, eu decidi fazer uma lanterna para preparar você, que é faroleiro, para você saber exatamente a real situação do Brasil e as possibilidades que tem para a gente corrigir. É possível corrigir, é possível cortar a carga tributária no Brasil de forma muito, muito intensa, de uma forma muito clara, que você sinta a transformação no seu dia a dia. E eu vou mostrar todos os números, os dados, tentar dar uma pincelada na teoria, que eu preciso de um pouco de teoria, então mesmo você que é leigo, eu queria que você acompanhasse. Se tiver espaço, estou falando aqui para você que é faroleiro, que é pessoal nosso aqui, para os cavaleiros mesmo, pessoal que está ligado no farol. Se você tiver espaço na sua agenda, reveja, ou precisar um complemento maior da parte acadêmica, tem algumas aulas na minha playlist, aqui no canal, livres, abertas, para quem quiser ver, tratando de economia, tratando do assunto tributário, mas aí é um pouco mais de teoria. Hoje eu vou mostrar o que é o Brasil, o que dá para ser feito, tá? Eric, será que vale a pena mostrar onde é que está na playlist uma dessas aulas, por favor? Eric? Vou mostrar aqui. Aqui é o canal do Abraão, né? Vocês conhecem. Canal do Abraão. Aí aqui em playlists, aqui você clica,
certo? Aí aqui tem, né, um monte. Tem aqui, ó, aulas de economia, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, pessoal, ver. Aulas de economia, ó. Aliás, foi aqui para lá. Aulas de economia. Você clica. Aí aqui do lado tem. Ó, o Abraão, como tava no shape aqui, ó. Obrigado, Eric. Você também estava bem. Você tem uma vantagem. À medida que o tempo passa, você não está ficando mais feio, Eric. Você até está menos feio do que você já foi, cara. O Abraão tava no shape da aqui, ó. E aqui do lado tem umas, né, Abraão? Inclusive tem essa aula 5 aqui, ó, que fala de impostos e a curva de Laffer. De Laffer, né? Então, porque o que acontece? Por favor, pode falar. Tem um monte, acho que são 12 de aulas mesmo, acho que são 10. Que aí tem uma indicação de livros e tal. Mas essa playlist aqui, ela tá bem completa, cara. E não é acadêmico. Você como leigo, se você escutar a aula, e não precisa ser na ordem. Não precisa ser na ordem. Então, hoje a gente vai falar de imposto. Eu vou afirmar algumas coisas aqui. Não entendi, preciso de mais detalhes. Vá às aulas. E ali você consegue ter o arcabouço teórico, a base teórica, para entender por que eu afirmo essas coisas, tá? No caso, imposto, no caso que não adianta reduzir imposto sobre o consumo de áreas que têm monopólio, eu vou falar de tudo isso, tá? Eu preparei uma apresentação, eu só preciso entrar em um conceito inicial e depois a gente já vai para os números. Pedi um pouco de paciência aqui, deixa eu colocar a apresentação, adicionar. Eu estou manjando muito aqui, Eric. Então, carga tributária. Você e sua família são bem-vindos à Granja Brasil. Aguarde a sua vez na fila para ser desossado, esfolado, arrancarem os ovos. Porque é isso, você não é cidadão, você é esse frango aqui na Granja Brasil. É isso que está acontecendo. O imposto no Brasil é alto. Mas ele não é tão alto para o Joesley, para os Batista, dono da JBS, ele não é alto para o Lerman, que é dono da Ambev, ele não é alto para o pessoal que tem os monopólios, não é alto para quem tem muito, muito dinheiro. E ele também não é alto para quem é muito, muito pobre. Ele é alto para você, que ganha aí de 1,5, 2 salários mínimos até 30, 40 salários mínimos e consome bens duráveis, roupa, bicicleta, moto, casa. Aí é uma loucura, cara. Aí é uma loucura. E eu vou mostrar por quê, como, aonde, com números. E como a gente muda isso. Muda quanto? Reduzir pela metade a sua carga tributária. Deixa eu ver aqui. Então, eu preciso explicar um conceito. Antes da gente começar em contas públicas, como faz para mexer com imposto, eu preciso explicar um conceito muito simples. Estoque e fluxo. Porque quando fala assim, as contas públicas, a gente vai mexer com receita do setor público, que é imposto. É o dinheiro que eles esfolam da gente. O gasto, corrupção, tem parte legítima, folha de pagamento, distribuição de bolsa disso, bolsa daquilo, aposentadoria. Então tem setor público gasto e tem receita. Isso é fluxo. O que é fluxo? Uma quantidade mensurável num período de tempo. Então, por exemplo, qual é o fluxo de água que está entrando na caixa d'água? Não. Hoje? Não. Nos últimos 15 minutos, no último ano, nos últimos 10 anos. Então, isso é o fluxo. Eu tenho que dar um período de tempo. Quanto de água entrou, quanto de água saiu na caixa d'água. Então, receita, quanto entrou na caixa... quanto entrou de água na caixa d'água? Quanto saiu de caixa? Isso é fluxo. E aí, para eu saber o fluxo, eu preciso falar, ó, qual o período de tempo? No ano? Então, nas contas públicas, hoje, a gente vai falar no fluxo de receita que entrou no cofre público e no fluxo que saiu num período de um ano. Tá? Num período de um ano.
A gente vai tratar as contas por período de um ano. O estoque é uma foto. Quanto tem na caixa d'água nas últimas 12 horas? Não, não é não, é agora. Não, há um ano atrás, quanto tinha? No dia tal, a tal horário, quanto tinha de água na caixa d'água? Esse é o estoque. Eu tenho estoque. Estoque, o que é estoque? É dívida. Quanto tem de dívida pública, a dívida pública hoje? Quanto tinha há um ano atrás? A diferença de nível é o fluxo do que entra e do que sai de água. Vou pegar aqui a lousinha, não pretendo usar muito a lousinha, só aqui para explicar o meu... Só muda. Obrigado. Vamos imaginar, aqui eu tenho um tanque e tenho o fluxo de água entrando e saindo. Entrou mais água do que saiu num período de um ano. O nível da água subiu. Perfeito? Por quê? Porque entrou exatamente a diferença entre o que entrou e o que saiu é esse gap aqui de deslocamento do estoque. Então, o estoque, a dívida, subiu esse montante porque entrou mais água do que saiu da caixa d'água. Aqui, no caso, seria a despesa, a receita, o estoque da dívida. Se a dívida subir muito, transborda a caixa d'água. Tá bom? E aí seria inflação ou default. Então, esse é o conceito. Se não ficar claro, depois vocês me falem e a gente volta para a apresentação. Tá bom? Põe de volta, por favor, aqui. Obrigado. Por que eu estou falando de dívida? Porque eu leio os comentários do meu canal, do canal do Farol, eu também leio às vezes, mas às vezes eu respondo, mas do meu eu leio, respondo e bloqueio. Esse daqui, ele foi mal criado, mas ele foi mal criado com propriedade, né? Esse Max Rocha. Porque eu falei, dá para cortar a tributação em cima da gente pela metade no Brasil. Isso daí é impossível. Bocudo. Mas ele é um bocudo com uma certa qualificação, por isso eu não bloqueei. Ele foi grosseiro, assim foi, mas mandou com categoria. Então, não muita, mas com alguma categoria, então beleza, não bloqueei não. Se você cortar metade das despesas totais do Estado brasileiro, ainda dá mais de 20%. Então, por que a gente pensa em termos do PIB brasileiro? Desculpa, antes disso, eu vou voltar. Por que a gente vai falar a dívida do setor público, a receita do setor público em relação ao PIB brasileiro? O governo brasileiro, por isso até da curva de Laffer, quem quiser depois entender, tem um nível máximo que dá para arrecadar. Se você pensar um governo, ele quer o quê? Arrancar um governo errado. Ele quer arrancar o máximo de imposto da gente. Tem um limite. Se ele cobrar 0 de imposto, ele não vai arrecadar nada. Se ele cobrar 100%, também não vai arrecadar nada, porque ninguém vai trabalhar para entregar 100% do trabalho de imposto. Tem um ponto que é estimado acima de 50% do PIB. 50%, 60%, onde você maximiza a arrecadação do setor público. Nominal, que é o dinheiro. O governo ele só pode arrecadar em cima da economia do país que ele controla. O governo brasileiro não tem como arrecadar imposto em cima da economia de Angola, ou em cima cobrar imposto no Egito. Eles podem cobrar imposto em cima da cerveja no Brasil, em cima da soja, poderia, não é cobrado, mas poderia cobrar imposto sobre a soja exportada. A Argentina já fez isso, não sei se faz hoje, mas cobrava imposto em cima da soja que ela exportava para fora, em cima da carne. Normalmente os países não cobram sobre exportação para serem mais competitivos. Podemos voltar nesse assunto, tá? Mas o governo, ele cobra em cima do que ele tem controle, que está na economia dele. Olha, para entrar no país, eu vou cobrar imposto em cima das importações que entram no país. Eu não posso cobrar imposto em cima da importação que o Peru vai importar dos Estados Unidos. Por isso que eu vejo em relação à economia.
Uma marca de cerveja, ela vai ver assim, olha, se eu conseguir ter 50% do mercado de cerveja do Brasil, tem 200 milhões de habitantes, vamos supor que metade deles tomem cerveja, 100 milhões, média mundial, 50% toma cerveja, 50% não toma, 100 milhões de brasileiros potenciais bebedores de cerveja. Se eu tiver metade do mercado, vai dar 50 milhões de brasileiros consumindo a minha cerveja. Quanto nessa faixa de riqueza um brasileiro consome de cerveja? Nessa faixa de riqueza mundial, o argentino consome 30 litros por ano, um colombiano consome 25. Quanto o brasileiro está consumindo? O brasileiro está consumindo 15. Pô, tem espaço para crescer. E se o Brasil ficar mais rico? O americano ele toma 80 litros de cerveja por ano. Estou chutando os números. Então, se o Brasil crescer e eu tiver metade do mercado, vou crescer ainda mais. Essa é a conta que você faz. Automóvel. Não, o Brasil não tem nada de automóvel, está entrando numa faixa de renda per capita que o pessoal começa a consumir automóvel. Foi o caso da China. O celular foi isso, né? Está entrando celular. Quanto nos outros países tem de celular? 200 milhões, faz a conta. Se eu tiver 30, beleza. O governo também faz essa conta. Eu posso cobrar em cima do PIB. Então, eu vou olhar quanto eu consigo arrecadar, ter de receita em relação ao PIB. E a gente vai ver que os outros países têm faixas também. Alguns cobram mais, alguns cobram menos. E eu tenho que pensar não em termos estáticos, mas dinâmicos. Eu não posso ter uma dívida tão grande, se eu vou tendo déficit, eu gasto mais do que eu arrecado, minha dívida vai subindo ao longo do tempo. Até chegar um momento que o país quebra. Tem duas formas de quebrar. Ele pode fazer um default, um confisco, não pagar a dívida, uma moratória, e aí é uma tragédia generalizada. Ele pode imprimir dinheiro, e aí é uma tragédia a prestações. Imprime dinheiro, gera inflação, e aí é uma... Por que a impressão de dinheiro é ruim? Óbvio, para as pessoas, eu recebo em reais e compro. Quando aumenta o preço, eu não compro a mesma coisa que eu recebia. Então, por exemplo, você é aposentado, você está no setor público, você é funcionário público, você está com contratos já assinados de fornecimento. Eu forneci 10 horas de trabalho, eu forneci 40 latas de tinta para o município, a inflação era 2%, ela passou para 12%. Eu vou receber menos dinheiro, real. O PIB nominal vai aumentar. O PIB real pode ficar até estável, mas eu saí perdendo e quem tinha que me pagar, no caso, o governo, saiu ganhando. Quem também não sai perdendo tanto, na inflação perde também, mas não perde tanto, é alguém que consiga reajustar o preço. Isso é, alguém que tem uma fábrica, alguém que tem uma empresa, que tenha capacidade de reajustar o preço. Do modo geral, a inflação quem ganha é o governo. Tá? Do modo geral, por isso que se chama imposto inflacionário. Tá? Por que a inflação gera esse impacto? Veja, eu arrecado, vamos supor, 30% do PIB. Algumas coisas eu vou cobrar 50% de imposto, algumas coisas eu vou cobrar 10%, algumas coisas eu não vou cobrar nada. Se eu aumentar a produção física, o PIB é tudo que é produzido no país. Se eu aumentar a produção física em 100%, a minha arrecadação sobe 100%, nominal. E eu tenho que pagar as despesas nominais. Se a minha produção ficar exatamente igual, mas a inflação dobrar os preços, isso é, um Corolla custava 100 mil reais, eu continuo produzindo a mesma quantidade de Corolla, só que agora o Corolla não custa mais 100 mil, custa 200 mil. 200 mil. Eu vou arrecadar o dobro. O governo ele tem duas formas de ganhar. Ele aumentar a arrecadação ou com crescimento real ou com inflação. Tá? A dívida, ela pode aumentar desde que o seu tanque, isso é, a sua economia, a minha caixa d'água, aumente também. Eu tô com a caixa d'água de 100 mil litros e ela já está em 90% cheia.
vai transbordar mais um pouco. Ah, mas eu cresci a economia real, a minha economia cresceu de verdade e dobrou tudo que a gente produzia. Agora a minha caixa d'água ficou grandona, foi para 200 mil litros. A mesma dívida nominal, que estava em 90%, agora está em 45% do reservatório, e a minha situação está muito mais tranquila. Quando eu vou, como numa empresa, quando eu vou taxar, eu taxo em cima do PIB. Eu vou cobrar 40% do PIB para pagar as minhas despesas, que também são 40% do PIB. Tá? Beleza. Se eu não aumentar minha despesa, continuo com o mesmo número de funcionários, continuo com tudo igual, tudo igual. Se eu não aumentar minha despesa e houver crescimento, a minha arrecadação não precisa ser de 40%, ela pode ser mais baixa, pode ser de 30%. Se o PIB dobrar, a minha arrecadação, para eu manter todo mundo recebendo direitinho, pode ser de 20% do PIB. Então, uma das formas, a gente vai ver, tem várias formas para sair do enrosco que a gente está hoje, mas uma das formas que a gente tem para sair do enrosco é cortar sacanagem, cortar roubo, cortar trambicagem, encolher o tamanho do Estado onde tem desperdício e sem vergonhice, onde não é necessário, encolhe ou corta. Abraão, dê um exemplo, vou dar um monte de exemplos. Da TV Escola, mandaram uma boleta para mim, 500 milhões de reais, não vou gastar. Veio o deputado falar, você não gastou o orçamento inteiro, você jogou, você destruiu esse dinheiro. Não, quando você não gasta, a dívida, nossa, porque a dívida do setor público é nossa, a gente tem que pagar. Ele vai cobrar depois imposto lá na frente. A dívida não aumenta. E em relação ao PIB, ela cai. Estados Unidos terminou a Segunda Guerra Mundial com a dívida em 140% do PIB, sem inflação, só com crescimento. A dívida foi caindo. A década de 60 estava lá embaixo, estava super tranquilo. Vários países já saíram de uma situação de alto endividamento com crescimento. Só que para você sair de uma situação dessa, com crescimento, você tem que ter uma sociedade, uma economia virtuosa. O Brasil não tem isso. O Brasil tem uma sociedade, uma economia, uma nação totalmente corrompida. E não vai ter crescimento. Se a gente consertar, tem crescimento. Qual o potencial do brasileiro, na média, ser próximo de um chileno, na média? Na média, isso é. Hoje o brasileiro ele ganha metade do chileno, menos da metade do chileno. Se a gente chegar próximo do chileno, a gente dobra o PIB. Se for para o Uruguai, dobra o PIB. Ah, mas não vai ser tudo isso. Tá bom. Você vai para um país que seja 50%. Hoje o Brasil tem menos de 10 mil dólares de renda per capita. Está baixíssimo. Por quê? Porque tem muita loucura. Se você consertar as loucuras, a renda per capita aumenta, a economia aumenta, tudo cresce e todos esses indicadores ficam mais solventes. O que acontece que é dramático é que a tigrada lá da República, imunda, deputado, governo político, eles atrelaram tudo ao PIB. Então, fundo de desenvolvimento na educação, não interessa quantas crianças tem, o que vai fazer, vai gastar mais. É tudo automático. Chegou, vai gastar. Eu quero dinheiro. Ele chega e fala assim, eu quero dinheiro. Então a gente precisa quebrar o ciclo e botar ladrão e corrupto na cadeia, para valer, senão não vai arrumar. Mas quebrando esse ciclo, tecnicamente você tem vários elementos aqui para consertar a economia. Em um ano você fala, lógico que não. Dá para fazer em 5 anos? Dá. É mais pesado. A minha recomendação era fazer em 10 anos, porque em 10 anos você vai sentir ano a ano. Você sai de uma situação que o imposto sobre um automóvel é de 100%, não, Corolla. Você pega o Corolla do Chile e pega o Corolla no Brasil. Pô, Corolla do Chile, o mesmo Corolla no Brasil que custa 110 mil reais, vi ontem a conta. No Chile custa 140 mil reais, fazendo a transformação da moeda, de tudo, o mesmo. A diferença é imposto. E a gente vai entender por quê. Porque o Chile também cobra mais sobre consumo e não tanto sobre renda. Só que a carga tributária no Chile é quase metade da brasileira.
Então, vamos lá. Imagina o seguinte, não dá para sair de uma vez de 200... E eu vou falar por que não dá para sair de uma vez de 210 para 140 também, tá? Vou explicar isso também. Antecipo. O Brasil está todo cheio de monopólios. Automóveis não, mas carne, cerveja, tudo, chocolate, já falamos aqui. Vejam a aula de economia, as aulas de economia. Quando você tem um monopólio, o monopolista, ele controla o quanto vai ser ofertado. Eu sei que todo mundo já compra carne, o quilo da picanha R$100. Só eu vendo a picanha. O governo chega e fala assim, ó, zerou o imposto da picanha. O lucro dele, ele não vai baixar o preço. Ele vai ficar com o ganho. Quando há concorrência numa padaria, se o governo aumentar 10% nas padarias, 10% de imposto, 10% de aumento, porque eles vivem no limite, na concorrência quase perfeita. Se diminui o imposto, vai cair o preço do pãozinho para você, na hora. Quando é monopólio, não acontece. Isso é teoria econômica. Não é papo furado. Isso é teoria econômica básica. É como você perguntar para mim o que acontece se eu jogar uma pedra de cima do prédio mais alto do mundo. Olha lá, ela vai cair a uma velocidade de 9 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Mesma coisa que falo. O que acontece se o governo baixar imposto sobre monopólio? O lucro vai ser quase todo, vai ser incorporado integralmente na mão do cara que tem o monopólio. Não adianta. Então a gente tem que quebrar o monopólio e baixar o imposto, exigindo a concorrência. Quanto tempo eu acho razoável a gente reduzir a carga tributária do Brasil para níveis chilenos? De 5 a 10 anos. Todo ano você vai sentir uma diminuição forte no preço das suas compras e vai sentir uma diminuição forte nos impostos sobre a sua renda. A sua. Porque a gente vai aumentar em cima dos caras que hoje não pagam nada, que são os bilionários. Hoje, o bilionário no Brasil não paga praticamente nada de imposto. Mostrar tudo aqui, tudo. Tá bom? Então, eu estou falando aqui, quando a gente abrir para as perguntas, vocês podem voltar, não ficou claro, explica de novo, eu explico de novo. Eu queria que você, faroleiro, tivesse esses conceitos. Não precisa dominar totalmente, mas saber que não é papo furado. Por que não dá para fazer em 2 anos? Porque a gente está mexendo com a vida de 200 milhões de pessoas. Apertou, errou, não sei o que lá, o monopolista vai ficar com lucro, eu vou sacanear com a vida de um monte de gente. A gente vai, com responsabilidade, num período de 5 ou 10 anos, reduzindo. Uma forma bem dramática a carga tributária no país. Você vai sentir todo ano uma melhora. Vou estar lá para a apresentação. Então ele veio falar, você está falando que vai cortar para 20% do PIB. É quase tudo despesa obrigatória. Então ele está trabalhando com o conceito do tanque de água estanque, e não que o PIB aumenta. E o segundo, não é porque tinha sacanagem no passado que eu vou preservar no futuro. É obrigatório, eu vou pagar o salário integral de todos os funcionários públicos concursados. TV Escola não vai 1 centavo, TV Cultura não vai 1 centavo. Vai aqui, o governo do estado de São Paulo pode dar, mas as que forem do governo federal, aquela TV Lula, 5 bilhões corta, TV Escola, que era 500 milhões corta, que outras tantas? Combate à fraude, eu vou mostrar os números na Previdência, não é uma coisa que eu faria. Eu fiz. No Ministério da Educação, eu fiz em 1 ano. E o Arthur, eu vou mostrar os números. Nas contas da Previdência, só com fraude, só cortando fraude, deu economia de mais de 1% do PIB. No primeiro ano que entrou em vigor as coisas que ele fez, só com combate à fraude. Então dá para fazer. Esse Max aí é um derrotista, ele não é burro, mas não é bom. Eu falo assim, é um cara que deve trabalhar na área financeira, mas se for analista econômico, é analista júnior, não dá nem para o pleno. E ele mandou essa, que não dá para cortar. Daí eu falei, olha, primeiro que o gasto público não está em 40% do PIB. E segundo que eu já expliquei algumas vezes isso. Mas tudo bem, eu gostei da pergunta, eu não bloqueei ele. Aí ele
né? Queixo duro, né? Arrogante. Não é. Não. A sua afirmação é que está errada. E as suas explicações não são convincentes. Mesmo que a metade seja corrupção, não falei que era corrupção, tem muita corrupção, muito desperdício. E muita coisa errada. Mesmo que seja corrupção, você consiga acabar com ela, ainda assim vai ficar acima de 20%. Então vamos lá. O gasto do setor público, total, eu vou mostrar. E aí ele me mostrou aqui, veja no site da Fazenda, é possível encontrar informação sobre o gasto acima de 40%. Na verdade, já está acima de 45%. Daí eu entrei lá tal, e respondi para ele, você é preparado e é inteligente, porém arrogante. Vou responder na lanterna do EIB no domingo, antecipo que dos 45% do relatório, 11% é juro bruto. É juro bruto sobre a dívida. E esse não conta. Porque a hora que você equilibra as contas públicas, o mercado não pede praticamente mais para você pagar um juro tão alto. O juro cai muito. Quando você analisa as contas, você tem que analisar o gasto do setor público sem os juros. Tá? O juro, se você equilibrar as contas públicas, rapidamente ele converge para um patamar muito baixo. E aí ele voltou numa outra, ele ficou atacado. Num outro comentário, eu nem tinha visto que foi ele que fez os dois. O gasto total com as Forças Armadas dá 1% do PIB, folha de pagamento, o que pesa é previdência, funcionário público, ISS, aí falou um monte de coisa. Vou diminuir tudo que tiver acima do limite constitucional. Ninguém vai receber mais de 40 mil de pensão mensal. Mesmo que cortasse... Aí ele veio falando lá, né? Cara, na reforma da Previdência, 25% do que foi economizado, na projeção toda, foi sacanagem. O Arthur fez isso. E a gente conseguiu mostrar no primeiro ano já, vocês vão ver o impacto que dá. Em um ano. Então, o relatório que ele falou é esse daqui, né? O relatório traz despesas por função nas três esferas do governo. 45,3% do PIB de 2023 foi o gasto. O principal gasto é 17%, mas não é só previdência, aí vai tudo, é transferência, Minha Casa Minha Vida, vai um monte de despesa que você vai encontrar sacanagem, vai encontrar corrupção, vai encontrar desperdício e pode ser reduzido. E pelo menos não aumentar. Na mesma proporção que seria que o PIB crescesse. E aí, em azul, essa faixa azul, está escrito aqui, ó. Em seguida, a função com segunda maior despesa foi serviço público, aonde uma boa parte disso daqui é juro, tá? Não é tudo juro, mas uma boa parte é juro. Líquido, porque o Brasil recebe juro das reservas internacionais. Líquido dá uns 8% do PIB. Aí esses 11% é bruto, então se desconta. Sobe um pouco mais, porque daí desconta a parte das reservas. Né? Porque você está vendo, o que o governo recebe de juros entra como receita. Né? E a despesa é tudo que paga. Então, quase tudo é juro. E esse juro cai bastante quando você sinaliza para o mercado que você colocou as contas públicas em ordem. Hoje, a gente paga muito juro porque o governo está completamente fora da casinha. Se você começar a gerar superávit primário, isso é, sem a conta de juros, se eu conseguir arrecadar mais do que eu gasto, é como o banco. Se você chegar no banco e falar, preciso emprestar dinheiro, mas tenho dinheiro aplicado, eu ganho 100 mil e gasto 100 mil por ano e gasto 50 mil por ano. Todo ano eu tenho 50 mil reais a mais de patrimônio, que aumenta. O banco vai te emprestar com juro baixinho. Não, eu estou devendo 500 mil, ganho 100 mil reais por ano, ganho 8 mil reais por mês e ainda gasto só com despesa, aluguel, supermercado, 9 mil. O banco vai cobrar um monte, vai pedir um monte de garantias e vai te meter um juro lá na lua, vai te arrancar o couro no juro. O Brasil é esse segundo caso. O Brasil é um país que hoje o mercado já pede um juro alto para ele, porque o governo está fora da... O Lula é o presidente. Né? E aí tem outras despesas, educação e saúde, que eu te afirmo,
hoje é 4,9% do PIB, 5% do PIB, você não precisa aumentar. Cortando sacanagem, cortando coisa errada, buscando eficiência, você consegue dar um serviço melhor sem aumentar a despesa. E aí a minha sugestão para o cara, né, é voltar para o raso, garoto, volta para o raso. E em vez de ler esse relatório aí, que é só um resumão, eu sei que ele não é analista econômico de algum banco, assim, porque isso é um resumão, tá? Ele provavelmente trabalha numa corretora, em alguma parte do banco, mas ele não é economista, analista econômico. Ele é um curioso, que é bom, eu gosto de gente curiosa. E aí, então, volta para o raso e entra para pesquisar, aí sim, no relatório mais profundo, que vai te dar os números. Detalhe, por que a gente está falando de 2023? Porque a gente está falando do setor público inteiro. Então, é governo federal, as estatais, 27 estados e 5.700 municípios. Como é que, contabilmente, você pega o balanço de todo mundo, vê o ativo, vê o passivo, até você consolidar tudo, demora muito. Então, tem duas formas de você fazer a contabilidade do setor público. Uma é contábil para valer mesmo, ver a conta em T, passivo, ativo, todos os detalhes, e consolidar tudo. A segunda, que é muito mais rápida, é fluxo financeiro, porque o Banco Central ele tem controle de todas as contas de qualquer CNPJ, CPF do Brasil. E ele controla, entre outras coisas, também tudo que entra numa conta bancária de um estado, de um município, do governo federal e tudo que sai. E ele sabe o que sai quando é para pagar juro. Então ele consegue rapidamente saber quanto foi arrecadado, quanto foi gasto e o quanto foi gasto com juro. Ponto. O que a gente está vendo aqui é o contábil para valer acima da linha, que chama. As contas mais feitas de forma, segundo a ciência contábil, tá? O abaixo da linha é essa, não gambiarra, é uma aproximação muito boa que é feita pelo Banco Central através dos fluxos nas contas bancárias de todas as entidades governamentais do país. Detalhe, o Brasil, até, não sei como é que está hoje, mas o Brasil sempre teve um acompanhamento das contas públicas muito melhor do que a maioria dos países emergentes e muito até melhor do que de alguns desenvolvidos. Talvez por causa do período de inflação, a gente tem muito, mas ele tem contas boas, contas públicas boas. O relatório adequado para você buscar, tem vários relatórios muito melhores do que ele falou, né? Esse daqui é muito mais robusto e vai te dar mais dados. Olhando esse relatório que eu estou mostrando, a gente vai analisar aqui o que aconteceu com a principal despesa que ele falou, é previdência e outros gastos. Então, nessa principal despesa aqui, você vai ver que entre 2010 até 2020 foi crescendo, o verde, né? O verde é previdência. Saiu de 6,8% até 9,8%, subiu 3% do PIB, é gigantesco, num período de 10 anos, 3% do PIB é uma pancada gigantesca. E você vê a redução logo quando o Arthur pega e, primeiro ano assim, já cortando fraude, buscando saneamento, consertando. Olha o ganho que deu. Estava numa rota explosiva, esse número já teria arrebentado o Brasil, a gente já estaria falando de um Brasil quebrado. A Previdência não seria mais... As pessoas na Previdência já não receberiam mais a sua aposentadoria se o Arthur não tivesse feito as mudanças que foram feitas e o combate à corrupção. E de saída, no combate à fraude, corrupção, sacanagem, que acontece também na Previdência, você fez uma economia de mais de 1% no PIB. Enorme. Enorme. Não foi mudança de regra. Isso daqui foi as ações que o Arthur teve. E o detalhe, o que a gente soube depois que saiu do governo foi entregue de novo para o Centrão, a Previdência Social. E o pessoal voltou a fazer trapizomba e o número começou a piorar de novo. Ainda está muito melhor do que estava. Mas eu acredito que as coisas erradas na aposentadoria, concede aqui para um não sei quem, amigo ali, acolá, fraude aqui, acolá, vai fazendo, geraram já uma deterioração. A segunda, que é esse cinza aqui, né? Que é o primeiro aqui,
em azul é doença e invalidez, né? Você vê combate à fraude, depois verde, a pancada que foi, e em cinza, sobrevivente também. Você vai ver, você pode ver aqui uma forte deterioração também de 2,7 para 3,3. E aí, com as mudanças do Arthur, ele consegue reverter. Esse azul, que dá um pulo aqui no ano de 2020, foi a ajuda emergencial da Covid, que o pessoal distribuiu dinheiro. E o que é curioso é demais subfunções. Esse número na mão do Centrão, se você notar no último ano, aqui, ó, era 1%, 1%, era um pouco mais, o Arthur deu uma consertada, saiu de 1,2 para 1, né? Mas se você notar, ele já está em 2,3. Então, na minha opinião, acredito que muito do que o Arthur conseguiu sanear e arrumar lá, na mão do Centrão, é vendaval. Ah, mas agora é o PT que está lá. Ô, Abrão, deixa só eu fazer um adendo aqui, que na reforma original, né, eu estava lá também, dependendo, não precisaria nem desse auxílio emergencial aí, né, cara? Já estava previsto. Esse 4,2 também poderia ter sido economizado, né? Você tinha uma proposta que era aposentadoria fásica. Se você contribuiu, você tem a sua conta, e eu quero sacar 600, 700, 800 reais da minha conta antecipadamente. Depois eu devolvo. Hoje aconteceu um imprevisto, eu quebrei o pé, estou querendo, sei lá, razão qualquer. Eu vou me aposentar com 65 anos, eu vou querer sacar, não, e estou com 51, 52. Estou precisando do dinheiro hoje. Eu falo assim, ó, não vou me aposentar com 65, vou me aposentar com 67. Quero receber nos próximos 2 anos, antecipado, uma parte da minha aposentadoria. Chamava aposentadoria fásica. Só que Paulo Guedes e essa outra turma aí toda derrubou, bateu. O jornalista do Estadão, Nery, Pedro Nery também, um monte de cara saiu falando que querem reduzir o salário mínimo. Não tinha nada a ver com isso, cara. Era simplesmente você antecipar. E se você tivesse antecipado, não se tratava nem de, peço autorização, vou te dar essa bolsa esmola, não sei o que lá. Não, é meu dinheiro que eu contribuí, está lá, e eu vou sacar porque eu preciso dele agora, e não daqui a 10 anos. Eu preciso do dinheiro agora. E eu vou trabalhar 2 anos, 1 ano a mais, porque eu estou usando esse dinheiro agora, mais na frente para recompor essa minha contribuição. Eram contas individuais que a gente iria fazer na parte da previdência básica, seria gráfica, seriam contas gráficas, e acima disso, na complementar, como é em qualquer lugar do mundo, classe média, quando deposita o dinheiro numa conta para aumentar a sua aposentadoria de investimento e deixa o dinheiro lá, paga nada de imposto, tem incentivo de imposto. Então o imposto, você poderia depositar, tipo, o que você coloca R$1.000 a mais por ano, você abate de impostos que o governo coloca mais 1.000, entendeu? O imposto que você está pagando, o governo coloca mais 1.000 lá. Então você tinha um monte de recursos que também foram derrubados, seja pelo lobby dos bancos, Paulo Guedes, seja lá quem for, porque as pessoas no Brasil têm essa facilidade dos fundos de pensão, que depois dão todas as fraudes que você conhece. Os bancos têm sistemas de previdência que eles cobram anuidade, taxa de não sei o que lá, a gente ia fazer tudo custódia, só baratíssimo, não ia ter nada de pagamento de taxa de administração, de gestão, de nada disso. E eles perceberam, seria o Tesouro Direto turbinado, com incentivo tributário. Mas, enfim, dá para reduzir. Estou mostrando o que a gente fez, que eu estou no Nós Majestade, que o Arthur fez na Previdência. Estamos falando aqui de um impacto de quase 2% no PIB, só cortando grosso, coisa grosseira, tá? Grosseira. Dá para fazer. E detalhe, era explosiva essa conta, não é que foi explosiva, não é que a gente deixou de deteriorar, ele conseguiu reverter. Então, dá para fazer. Isso é papo furado que não dá para cortar. Coisa errada. Em relação a outros países do mundo, o Brasil gasta mais do que quase todo mundo. Quase
pouquíssimos países do mundo, só onde você tem população muito, muito velha, consegue gastar mais que o Brasil. Tem poucos países do mundo que gastam mais com essa proteção social do que o Brasil. Eu não quero reduzir a proteção social, eu quero cortar sacanagem, roubo e ineficiência, como a gente fez. Se bobear, até aumentar, mas aí aumentar com mérito. Foi pego jogando tigrinho, perdeu. Não, os filhos estão indo para... Você é pobre, está na pior, está difícil, toma aqui o auxílio, mantém os filhos na escola, não cometa crime, se comporta, vai procurar emprego, meu. Tá aqui, ó. Sociedade brasileira, todo mundo aqui paga um pouco mais de imposto para você ter uma boia, ter uma rede de proteção e não passar fome nesse período. Quando tem uma calamidade, ou se você tiver uma dificuldade pessoal e você for contribuinte, você não precisaria nada. Você vai lá e fala, ó, a conta é minha, eu quero receber agora 1 ano, 2 anos, por 2 anos, e depois eu recomponho a minha conta com a Previdência. Então, isso daí que não dá para reduzir, papo furado de derrotista, dá para reduzir, já foi feito em outros países do mundo, e a gente fez. Não é que, como é que vocês vão fazer isso? A gente já fez. Nós já fizemos isso, contra tudo e contra todos, sem apoio do Bolsonaro. E aí é o seguinte, esses números aqui que eu mostrei são contábeis, 2023, desse relatório que ele pegou aí. Não desse, né, do melhor, esse daqui que eu peguei, e esses são contábeis. Vamos olhar como é que está a foto hoje, mais recente, e aí é o por fluxo de caixa, que chama Necessidade de Financiamento do Setor Público, NFSP, tá? Necessidade de Financiamento do Setor Público, ou PSBR, Public Sector Borrowing Requirements, internacional. E nesse daqui você tem a receita do governo. Quanto é a receita do governo? O número mais recente, isso daqui é o número mais recente que tem. Quanto é que está rodando o total arrecadado em relação ao PIB no Brasil? É uns 37%. Continua subindo. Está em 37%. E o total das despesas, incluindo os juros, 44%. Mudou, era 45%, sim, tem um ajustezinho fino aqui e tal. E os juros? É uns 8%. Então, o total que o governo arrecada é 37%. E o total que o governo gasta, aqui, nesse períodozinho, foi 36%. Mas na prática está ali próximo do 0 a 0, tá? Então o governo, nesse períodozinho aqui, sobrou um querequequé para ele ainda pagar uma parte do juro. Então a dívida não pagou todo o juro. Ele paga uma parte do juro, a dívida continua aumentando, tá? Aqui está a evolução por essa conta aqui, né? Que é por fluxo de caixa, que acaba batendo com o contábil. A despesa total, incluindo juros, do governo, 44, 47, 43, 49, trimestre a trimestre. E a receita, 37, pode chegar a 41, 38, 37, tá bom? A carga tributária no Brasil, isso flutua porque é no trimestre, mas a carga tributária no Brasil está próximo de 38% hoje. E aqui é por segmento. E a gente vai falar sobre segmento e diferentes impostos aqui. Vai falar de IPTU, vai falar de PVA, vai falar de imposto de renda, ICMS, IPI, o IVA, né, que vão criar no lugar. Então, assim, a arrecadação do setor público está aqui, total, está em amarelo, é a de cima. Do governo federal, é isso aqui, ó, é entre 25% e 28%, tá? E aí você tem governos dos estados e dos municípios. Eu sou a favor de dar um limite, sei lá, 5% que pode cobrar de imposto sobre IPVA e sobre IPTU, e cada estado que se resolva. Os outros impostos não, porque vira uma bagunça, vira uma balbúrdia para as empresas num país. Você tem que facilitar a vida dela. Não, eu preenchi aqui o boleto de recolhimento dos impostos sobre as mercadorias e serviços vendidos, está aqui, preenchi, está aqui, entrego e acabou.
Não pode dar margem para o governo do estado. Você não vai pagar, você vai pagar. Além de tudo, gera muita corrupção isso, muita corrupção. Governador de estado, você vê que, os caras ficam dando um monte de benefício para a empresa e depois são tudo beneficiado pelas mesmas empresas. Tá? Muito comum isso. Não tem corrupção mais no Brasil, né? Tudo isso gera suspeita, né? Suspeita. Mas eu acho que o governador do Maranhão quer cobrar 5% de imposto sobre as residências lá no Maranhão. Ele tem o direito. O maranhense elegeu o cara e o cara... Agora, imposto sobre energia, imposto sobre telefone, esse tem que padronizar, porque senão fica muito difícil para as empresas. Imposto sobre cerveja, imposto sobre tudo. Senão fica muito difícil para as empresas operarem no Brasil, tá? E isso diminui a competitividade. Tem que ficar muito fácil preencher boleto de imposto, transportar as mercadorias. Tem que ficar mais fácil isso. Eu acredito que se você estiver num estado onde o governador e os deputados estaduais estão te metendo a faca, você tem que sair daquele estado. É isso que eu acredito. Eu lembro que na época que eu era ministro, eu fiquei chocado com a carga tributária, o ICMS que era cobrado sobre energia no Maranhão. Era uma loucura. Era assim, era uma bandalheira. Comparado com... São Paulo não é barato, mas comparado com outros estados do Brasil, era uma loucura. Era uma loucura. Arranca o que dá, né? Arranca o que dá. Flávio Dino. Estava lá no governo do estado. E o resultado fiscal, né? Aqui já mostrando o resultado primário. Isso é, tirando a receita da despesa, o que sobra? Aqui, esse que está em azul, em 12 meses, o setor público consolidado, isso é, num período de um ano, ele ficou com um déficit de 45 bi, equivalente a 0,38% do PIB. Ficou próximo do 0 a 0, né? Isso é, nesse período aqui, não sobrou dinheiro para pagar nada de juro. Então, aumentou o juro da dívida e aí ele ainda teve que pegar um dinheiro. É o cara que vai ao banco e fala, não posso pagar o principal, a prestação, não posso pagar o juro e ainda preciso mais algum para fazer o supermercado. Essa é a situação do Brasil. Então, quanto um banco cobra de um cidadão desse? Cobra os tubos, cobra bastante. Em 12 meses, os juros alcançaram 7,7% do PIB. Esses são os números, tá bom? Dívida líquida do setor público, a dívida... Você tem a dívida líquida e tem a dívida bruta. Basicamente, a diferença de uma para outra são as reservas internacionais. Tem outros ativos que entram também para analisar do ponto de vista líquido a dívida. Eu prefiro olhar a dívida líquida. Você tem que olhar os dois. A dívida total e a dívida menos o que você tiver de reserva ou ativos financeiros rápidos de serem transformados em caixa. A dívida segue aumentando, ela está em patamares aí de 61% do PIB, a dívida líquida, e a dívida bruta em 76%, 75% do PIB. Tem países onde essa dívida bruta chega acima de 100%. Diz Japão, os Estados Unidos já foi acima de 100% do PIB, depois da Segunda Guerra Mundial estava lá, sempre tralalá. Não necessariamente quebra, mas você tem que sinalizar que você vai colocar a casa em ordem. O Brasil, ele paga um juro alto mais pela bagunça, cada vez está pior o número, mais pela bagunça do que pelo tamanho. Se você tiver um plano de ação para a dívida consistente e um superávit primário de 1% do PIB, 1,5% do PIB, eu acho que esse custo cobrado sobre a dívida pública, o juro cobrado, cai pela metade, tá? E com isso, com o crescimento econômico, a dívida em relação ao PIB começa a cair. Então vamos falar da carga tributária. Qual é o problema? O problema é que a gente está na mão de gente louca. Louca assim, não louca de rasgar dinheiro ou comer cocô, mas sem limites. São tarados. O que eu vi em Brasília, a gente tarada em arrancar o nosso couro. E isso não é de hoje. Isso é de longa data. O que eu vi lá em Brasília foi a foto de 2020, mas eu imagino que isso exista há muito tempo, incluindo os militares, tá? Hoje a minha visão dos militares, dos generais, é péssima. Eles são, não todos,
mas muitos são nossos inimigos. Então, aqui você pega a carga tributária, são essas colunas em azul. Colunas em azul, tá? E aí tem uma linha de tendência que você vê que essa linha de tendência está sempre em alta. Do lado esquerdo, você tem o total de impostos em relação ao PIB. Quanto era em 1947? Era 15% do PIB, menos de 15% do PIB. E ele veio crescendo, 47, 49, 51, foi crescendo. Mas não estava crescendo muito, estava crescendo, ele saiu de 14% do PIB, chegou a 16% do PIB em 63. Aí vieram os militares, que num primeiro momento, você teve até o Henrique Simonsen, que parecia que tinha um projeto, o Henrique Simonsen tinha um projeto de ciência econômica séria e tal, mas aí quando entra o Delfim Neto, blau, joga lá em cima. Só que o problema é que o Delfim Neto, amigo do Lula, professor do Tarcísio, e suspeito de vários casos de corrupção. Delfim Neto era o homem forte da economia durante a maior parte do regime militar. Chutou o banquinho do Simonsen, ocupou o lugar e de lá mandou ver. A carga tributária vai para 26% do PIB, só que, curiosidade, como foi muito bagunçado, a gestão do Delfim foi muito bagunçada, foi muito primitiva. Ele era inteligente, que Satanás o tenha, o Delfim Neto. Até o final da vida, eu acho que ele fez coisa errada. Abençoou, se é que dá para chamar a bênção num cara desse, né? Mas ele chancelou, uma das pessoas que chancelaram o Tarcísio foi o Delfim Neto, amigo do Mercadante também, que está lá no BNDES. Então aqui sai de 16% do PIB, vai para 25%, só que não aumenta o imposto cobrado normal. O que aumenta no período dos militares é o imposto inflacionário. Então, eles vão gastando cada vez mais, só que eles não aumentam os impostos, alíquota, eles vão simplesmente imprimindo dinheiro. E como o governo arrancava o seu poder de compra? Muito bem, recebi tudo isso de dinheiro. O governo, hoje, ele vai lá e pega isso daqui, fala, isso aqui é imposto, é meu. Beleza. Essa é a forma correta de fazer, sem malandragem. Quando você faz de inflação, você não sabe. O cara me entregou isso, ele queimou metade, perdeu. Porque isso daqui é o seguinte, representa 100 horas de trabalho meu. Ele pegou 30 horas, está aqui, beleza. No caso, não. Essas 100 horas que eu iria trocar no supermercado, no dentista, no médico, é destruída pela inflação. Porque ele sai gastando, imprimindo um monte de papel, e esse papel circula e os bens são consumidos por outras pessoas. Quando você tem o fim da inflação, repara só, durante o período militar e depois, com o Sarney, quando acelera ainda mais a inflação, a tributação cai. A inflação gera um impacto fiscal, ela é um instrumento fiscal importante. O Paulo Guedes usou isso. A inflação no período do Paulo Guedes, 14% em um ano. Teve um ano lá que deu 14%. Gerou resultado fiscal. Mas esse resultado fiscal não serve. Não é correto. Não é correto. Muito bem. Aí vem a pancada. Com o fim da inflação, sobe de 25% para 30% rapidamente. Porque acabou a inflação, não tem mais um imposto inflacionário. Aí eles começam a simplesmente gastar, continuam gastando mais, mas não gera tanta inflação. Tem inflação, mas não como no passado. Eles vão aumentando os impostos. E aí você vê a carga tributária do Brasil subindo, continuamente subindo. E detalhe, hein? Em 2009, acabou aqui em 2009, lembra? O número que a gente viu ali, 37%, 38% do PIB. Não parou, continua subindo. Quando vai parar isso? Quando a gente se organizar e mudar essa República Imunda. Até lá não vai. 37% do PIB é uma carga tributária alta? Né? Vamos olhar os outros países? O problema não é que é os 37% do PIB. No Brasil, o problema é o seguinte, no Brasil, a sua sensação que não é a cada 100 reais que eu trabalho, eu tenho que entregar 40. Não é isso.
Parece que a cada 100 reais que eu trabalho, eu tenho que entregar 60, 70, é muito mais do que 37. Você está correta na percepção. Você paga muito mais que 37. Porque no Brasil, a parte da renda, isso é, o meu salário ou o meu trabalho, quando eu sou pago pelo meu trabalho, a renda, a minha carga tributária é alta. Não é gigantesca, mas é alta. Monopolista, quem tem as empresas, na parte de renda, quando ele recebe pela empresa que ele tem, via dividendos, ele paga zero. Eu vou repetir. Esse pessoal que tem monopólio paga zero de imposto quando recebe via dividendo, hoje. E nos outros impostos também paga muito pouco. Eles pagam muito pouco imposto. Os bens que eles consomem, viaja para o exterior, compra lá fora. Fala, não, cara, ele paga pouco imposto. Em relação ao total de renda dele, é ridículo. O Brasil deve ser, para monopolista, para esses caras lá do topo, praticamente nada. O consumo é gigante. Então, quando eu vou comprar uma bicicleta, um carro, uma camisa, pagar minha linha de telefone, pagar pagar minha conta de luz, minha conta de água, tudo vai imposto em cima. E o imposto que eles cobram é, assim, monstruoso. E eu vou mostrar em relação ao resto do mundo. Então, para os monopolistas, para quem estiver no topo não pagar nada, o que acontece? Eles cobram muito sobre o consumo. No Chile, o que é interessante, na parte de renda, eles pagam sobre dividendos. No mundo inteiro se paga sobre dividendo. Só no Brasil que não paga sobre dividendo. Eles pagam dividendo, mas não paga muito. É competitivo. E sobre o salário paga mesma coisa aqui no Brasil, pouco menos que no Brasil. Pouco menos que no Brasil. E o consumo, em termos relativos, é a mesma quantidade. Isso é, dos 100 arrecadados, dos 100 milhões que o governo arrecada, dividendo de bilionário, 0 no Brasil. No Chile, 10. Sobre salário, 30. No Brasil. No Chile, uns 20 e poucos. E sobre bens de consumo, sobre tudo que você consome. No Brasil, 55. No Chile, uns 50. Pô, então o imposto no Chile é alto? Não. Porque a carga tributária no Brasil em relação ao PIB é 37, e no Chile é 20 e pouquinho. Então é tudo metade. Olha o gráfico, aqui vai ficar mais claro. Azul é a renda, é o imposto sobre a renda, tá? E ganhos de capital. Se você olhar, no Chile, eles cobram um pouco mais que no Brasil paga muito pouco. Sobre ganho de capital, por exemplo, você vendeu a casa e tem que pagar imposto sobre o ganho que você teve na venda da sua casa. A diferença, basicamente, aqui do Chile para o Brasil é dividendo. Então, no mundo inteiro, você vai ver que no Brasil, a gente está entre os países que menos cobram sobre ganhos de capital e lucros e dividendos. Não porque a gente cobre pouco quando você vende a casa. Quando vende a casa, é normal que a gente paga. Vendeu a casa é normal. Quando você tem um ganho no mercado financeiro, se é classe média, você paga normal. No mundo inteiro paga o que se paga no Brasil. Agora, o rico, com o dividendo, não paga nada no Brasil. Então, a diferença para o Brasil estar aqui nessa posição do azulzinho é basicamente dividendo. Daí vem em marrom, que é salário. Esse marrom aí, se você notar, no Chile é menor que no Brasil, o Brasil é maior, porque quem carrega o peso é a classe média. Mas tem países como França, Finlândia, que pagam bem mais de salário. O verde é imposto sobre propriedade, isso é IPTU, IPVA, tá? Então você vai ver que no Brasil não é muito mais salgado do que a média do mundo. Tá normal o imposto sobre propriedade. O problema é que você não recebe os serviços dos impostos sobre propriedade. Eu pago IPTU aqui, o IPTU aqui nos Estados Unidos, só que os meus filhos vão para uma escola da vizinhança que é paga, é sustentada pelo meu IPTU. E a escola é maravilhosa.
É top, é melhor do que a escola privada caríssima que eu pagava no Brasil. Então, para mim, né, na parte de escola, para mim vale muito a pena. Porque o dinheiro não é roubado, vai lá para a escola, eu sei para onde vai o dinheiro. Aqui as ruas estão todas, não tem buraco, é tudo bonitinho, tudo arrumado, e a preço da minha casa valoriza, porque a escola é boa, não tem criminalidade, a polícia é do county, né, do condado, então vale, eu vejo o meu IPTU voltar, coisa que eu não vejo o IPTU que eu pago no Brasil voltar. No IPTU eu morava num condomínio fechado e tinha que pagar o condomínio para as casas não serem roubadas. Teve um vizinho fora do condomínio, 2 quadras de onde eu morava, que levou um tiro no meio do peito, num assalto de manhã cedo, saindo para trabalhar. Morreu. Então, assim, essas coisas aqui você consegue ver. De qualquer forma, vou voltar a falar, o imposto sobre propriedade, IPTU e IPVA, no mundo inteiro se paga. O que se paga no Brasil não está caro em relação ao resto do mundo. O problema é que você não vê nada de volta. Se você morar numa casa de rua aqui, nos Estados Unidos, se você morar num condado bom, já é um condomínio, entendeu? Então o IPTU já seria o condomínio. Você já está num lugar que está tudo bonitinho, arrumado, arborizado, as casas, caiu, bateu, vem ambulância, busca, está tudo resolvido. Tá? E por último, olha só, bens e serviços, é o consumo. Telefone celular, internet, tudo isso cobra imposto. O Brasil é um dos mais altos em termos relativos. E em termos absolutos, com certeza é um dos mais altos do mundo. Em termos relativos, em relação à carga tributária total, porque tudo aqui é 100, né? O Brasil ele cobra metade, mais ou menos metade do que ele cobra em bens e serviços. Conta de celular, conta de água, conta de luz, conta de internet, conta de TV, conta de não sei o que lá, bicicleta, carro, tudo isso aqui é imposto sobre bens e serviços. Então, quando você olha a carga tributária do Brasil em relação a outros países do mundo, lembra? Aqui os números são de 2018. Hoje está em 37%. O Brasil já está no nível da Alemanha. Tá? Já está aqui em cima. Eu não sei se eu consigo... Aqui, ó. O Brasil saiu daqui de baixo e foi aqui, ó, para a Alemanha, aqui, ó. Aqui para cima. Só que quando você vê a distribuição, o alemão paga um montão de impostos sobre o salário, sobre dividendo, e não paga tanto sobre comida, cerveja, linha de celular, conta de luz. Carga tributária dos outros países, né, olhando aqui, era 32, a gente está aí, acima do que a Alemanha estava. Né? E o Chile, 20%. Então, se você cobra quase 40% e o Chile 19%, mesmo se você tiver a mesma participação, metade do que a gente arrecada vem de bens de consumo como automóvel. Metade do que o Chile arrecada é em cima de bens de consumo como automóvel. Só que o Brasil cobra quase 40% do PIB e o Chile 20% do PIB. Então, a carga de imposto sobre automóvel no Chile é metade do Brasil. O Corolla lá, híbrido top, que no Brasil custa 220, lá está 140 mil. Faz a conta, entra na internet e olha aí. Fiz isso ontem. Tá bom? A carga tributária nos Estados Unidos, contando tudo, é menor que no Brasil. Ah, mas não tem o INSS. Não tem. Não tem. A carga tributária é alta para você, para o pessoal aí dos altos empresários do Brasil, ó, recebe via dividendo. Os donos, aqui é o Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, dono da Americanas, amigo ou mecenas, padrinho da Tabata Amaral, e junto com os sócios dele aqui, esses 2 caras são sócios parceiros dele. Mas eu posso fazer isso para a família Setúbal, para a família Milo, para os donos do Itaú, para os donos do Bradesco, para os donos do... Todas as grandes empresas, paga nada. Para você é alto, para eles não. Para eles é... Ainda mais que uma boa parte deles mora no exterior já vive no exterior, entendeu? Então, ó, mamão com açúcar. Não é nem mamão com açúcar, é creme de papai com cassis.
Carga tributária sobre bens e serviços. Aqui eu vi a carga tributária em relação ao PIB. Tá? Então, aqui é em relação ao PIB. Aqui é quanto é uma alíquota de imposto na média dos bens. Quanto é a carga tributária? Quanto é o ICMS mais o IPI mais o ISS na média dos produtos consumidos no Brasil? Na média de todos os produtos. A gente está lá no alto. Lá no alto. Tem Hungria, Grécia e Dinamarca na frente da gente. 4ª posição no mundo. E o Chile? O Chile bem mais embaixo. Se você for procurar Chile, aqui ó, o Chile está abaixo da média da OCDE, a linha vermelha. Mesmo sendo um país que tem um perfil parecido com o brasileiro. Cobra pouco imposto sobre salário, cobra sobre dividendo. Lá é mais equilibrado. Se você vai para a Suíça, se você vai para o Canadá, para a Coreia do Sul, para a Espanha, você vai ver que o preço das coisas é mais barato. Por que é mais barato? Porque não tem tanto imposto. E no Brasil tem tanto imposto. Só que aí a distribuição do imposto no Brasil ainda tem esse lance de... São os produtos sobre a classe média que os caras cobram mais imposto, entendeu? Se fosse imposto em cima de coisa muito simples, não tem. Então, você vai comprar uma camisa, um carro, aí é imposto na lua. E com isso, a projeção para o nosso IVA vai ser a maior alíquota do mundo de IVA. Com a reforma tributária, porque continua piorando. Essa sanha, essa tara deles de arrecadar dinheiro para gastar quando não roubar, continua, vai crescendo. Até que ponto? Pode chegar um momento que o Brasil pife, que tem inflação, que o negócio descambe. Ou pode ser o momento que a gente chega ao poder. Mas a projeção na reforma tributária é que o Brasil terá a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo. Parabéns. Primeiro lugar. E aqui a carga tributária sobre renda, lucro e ganho de capital. O Brasil lá embaixo. Em vermelho. Carga tributária sobre propriedade, você vê que não está muito alto. Ela é... Em termos mundiais, ela é razoável. O problema é que você paga o IPVA do seu carro e depois eles te arrancam um monte de dinheiro com multa de pardal em todo lado, que aqui nos Estados Unidos não tem. Eles te arrancam um monte de dinheiro. A rua tem buraco, você tem que consertar a roda, o seu carro é roubado, você perde. Ah, mas tem seguro. Não, tudo bem, mas o seguro é caro, porque tem muito roubo. Então, cara, você paga um imposto danado, mas você não tem benefício nenhum em pagar um imposto. Nenhum. E o IPTU é a mesma coisa. O IPTU você paga um imposto que, ok, no Brasil. No mundo inteiro você vai pagar imposto sobre propriedade, mas você não vê o retorno. Esse que é o grande problema. Tá? É muito alto o IPTU, porque eu estava vendo as pessoas reclamarem, acabou aqui. Essa era a apresentação. A gente pode voltar a ela se vocês tiverem dúvida, mas eu estava vendo um monte de comentário que diz que imposto é roubo, imposto é roubo, imposto é roubo. Veja, o imposto é como se fosse o condomínio que você paga todo mês para morar numa vizinhança. O síndico está roubando? Eu estou vendo os serviços voltar, não é roubo. Eu moro num condomínio. Aqui eu moro num condomínio. Quando neva, vem um caminhão e tira a neve da minha rua. Show de bola. No outono, junta folha pra caramba. Um monte de folha. Vem uns caras. As áreas comuns, tem jardineiro que cuida. Quando eu morava em casa de rua, lá na outra, quando eu cheguei eu aluguei, tem vídeo meu, passando com o cortador de grama. Tem lá, vai lá, cortar grama, tal. E eu sou turrão, eu comprei no cortador de grama manual, então eu empurrava. O Eric viu. Aqui não, aqui já está tudo resolvido. Quando comprei essa casa, já comprei uma casa pensando, bom, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, tem que ser uma casa de mais fácil manutenção. Tem um quintalzinho lá no fundo, me divirto e tal, e a região é mais fácil de proteger, mais fácil de blindar, tal, uma coisa bem segura, legal, eu pago o condomínio. É roubo o condomínio que eu estou pagando? Não, estou vendo voltar ao serviço.
Quando você paga o IPTU ou IPVA, é o condomínio que você está pagando. Você está vendo o serviço voltar? Não, daí estão roubando o que você está pagando, que deveria voltar. Mas se você quiser viver em um conjunto de pessoas e não no meio da floresta sozinho, você vai ter que abrir mão de alguma liberdade sua, vai ter que contribuir, porque senão alguém vai contribuir. Quando o cara joga o lixo aqui, não joga o lixo aqui na minha rua, mas se alguém joga o lixo na rua, o pessoal reclama. Não joga o lixo, às vezes o cara passa o caminhão de lixo, e o americano, ou mesmo um imigrante aqui, os caras em bairro bom, os caras, 1 hora, 2 horas, você tem que tirar o lixo da rua, porque senão fica feio pro visual, né? Então, não aconteceu comigo, a gente tira rápido. Mas o que acontece? Quando alguém faz uma coisa errada, ele tá prejudicando outra. Está vivendo em comunidade, em conjunto. Então, por exemplo, se você tiver muita raiva de IPTU, você pode morar numa favela. Dentro da favela, você não vai pagar IPTU. Vai lá para a favela, faz uma fossa séptica e vive lá na favela. Não vai ser legal. Se você quiser alugar uma casa na favela, você está por sua conta e risco. O cara que você alugou não te pagou, vai lá cobrar. Fora, na comunidade, está tudo incluso. O juiz que vai julgar o inquilino que não te pagou, Abrão, mas eu não tenho casa. Beleza, se ninguém alugar porque tem medo de alugar porque não vai receber, você não vai ter casa para alugar, cara. Viver em comunidade, em conjunto, requer abrir mão de certas liberdades e também pagar algum imposto. Imposto não é roubo, se for acordado, se for bem combinado. Eu não quero ter um condomínio com muita coisa, porque senão o condomínio fica muito caro. Eu prefiro ser sócio de uma piscina aqui perto e ir lá nadar na piscina. Não quero ter piscina na minha casa, porque tem a manutenção e aqui piscineira é cara, e eu não quero ficar cuidando de piscina no inverno, não quero. Então, assim, você escolhe o que você quer. Quero morar num estado, minha sugestão, o Brasil ser uma república federativa de verdade. Eu quero morar num estado que, é mais cada um por si, No Texas, eu acho que nem tem imposto sobre propriedade é baixíssimo no Texas. Cada um por si, cada um cuida dos seus problemas. Outros locais, calma aí, tive um problema aqui, polícia, vem, acerta, pá. Cada um escolhe o seu caminho. Eu sou a favor de ter imposto, mas flexibilidade para governador e prefeito cobrar de acordo com cada conjunto de moradores escolher, olha, eu quero pagar pouco imposto, mas também eu não vou cobrar serviço. Não vou cobrar aqui a rua asfaltada. Então, beleza. Se você tiver um problema com um inquilino, ou um vizinho vier roubar um pedaço de terra teu, você se resolve com ele também, porque não vai ter polícia. Então, o que eu penso é isso. O problema não é o pagar imposto, o problema é o roubo. E, óbvio, eu não quero pagar muito, eu prefiro um estado o menor possível, porque se for muito grande, vai ter roubo, ainda mais no Brasil. E eu prefiro maior independência também, eu quero tocar minha vida, não quero pegar em conjunto e falar, vamos trocar o azulejo da piscina. Não. O dia que eu não gostar da piscina lá que eu estou indo, no clube que eu estou indo, eu saio do clube e vou para outro lugar. Eu quero o máximo de liberdade possível, entendeu? E com o mínimo de setor público e as pessoas se resolvendo em conjunto. Não dá para viver sozinho. Eu prefiro morar num condomínio como esse que eu moro do que morar numa casa de rua, porque, sei lá, vou viajar, vizinho olha, não tem roubo, mas, sei lá, eu prefiro. Fico mais tranquilo se um dia tiver uma convulsão social ou a segurança nos Estados Unidos piorar muito, é muito mais fácil de se proteger onde eu estou. É melhor, do ponto de vista legal. Cada um escolha o seu conjunto. Cada um faça as suas escolhas e viva com o resultado delas. É isso que eu prego, tá? O imposto mais baixo possível, o estado menor possível, o máximo dessas organizações coletivas, condomínio, associação, tal, o county,
O condado é quase uma associação privada, cara. É quase um condomínio mesmo, tá? A única coisa é que você pode entrar e sair dele à vontade, do condado. O condado seria como se fosse vários municípios. É muito interessante. Então, era isso. Espero que tenha sido claro. Vamos para as perguntas, Eric? Não sei se quer fazer você primeiro alguma pergunta.